Você já perdeu muito tempo do seu dia se comparando a outra pessoa? Você já perdeu muito tempo do seu dia se comparando a outra pessoa? E você também já se sentiu inferior ao ver a foto de alguém na internet? Oi, pessoal, aqui é o Juan. E aqui é o Cauã. Hoje vamos falar sobre comparação social e como que ela está afetando a sua vida em particular. Estamos começando mais um episódio do Falando Qualquer Coisa. Pessoal, nesse episódio vamos contar mais sobre o que é a comparação social e por que que isso afeta a sua cabeça em específico e a cabeça do próprio ser humano. E como que isso pode ser psicologicamente destrutivo demais. Então, antes de começar realmente o vídeo, eu queria que você já desse o like e compartilhasse para algum amigo que precisa ouvir isso, que precisa escutar. E por favor, galera, como eu sempre falo, se você for uma pessoa educada, comente comente de maneira educada no vídeo, para poder ficar uma coisa saudável e leve, porque o YouTube não gosta muito do quando você comentar palavrão, uma coisa exagerada, e isso acaba acabando com a monetização do canal, que a gente ainda nem tem, né? Então, isso pode afetar futuramente. Mas enfim, vamos começar sobre o vídeo. Eu queria passar primeiro pro Cauã, como sempre. Eu queria falar o que ele acha desse tema e o que precisa ser feito para as pessoas pararem de querer se comparar a outras pessoas. Bom, eu acho, cara, que essa comparação é meio que automática do ser humano, né? Sim, sim. Até onde eu sei, não deve ter. Eu acho que não tem uma solução assim, né? Solução específica, eu acredito que uma solução concreta, você fala? É, Definitiva? Eu sim. acredito que mais ou menos, eu acho. Ou mais para não do que para sim. Não acredito que não tenha uma solução para isso de fato. Talvez tenha que punir algumas comparações que seja mais pesado, sabe? Mais Exato. Sim, criminalístico, né? sim, sim, sim. Agora, comparações normais assim, acho que não. Não. Então, o que que eu ia falar? Pessoal, eu já vou começar falando, tá? Ninguém é igual a ninguém. E tá tudo bem. O que eu quero dizer com isso é tudo isso que envolve todo esse lance de querer se comparar a outra pessoa envolve autoestima. E você só começa a se comparar a alguém quando você não tem autoestima, quando você não se acha bonito, quando você não se acha bom o suficiente, em várias outras questões, pessoal. Isso é você se comparar a alguém. Agora, vamos supor, por exemplo, não adianta nada eu querer me comparar a um ator de Hollywood, sendo que eu sei que eu não sirvo pra ser ator, sabe? Tipo, eu não sou o cara, eu não tenho nada a ver com o cara. E o que, que eu posso fazer? Eu posso me enxergar e começar a perceber no que eu sou bom e diferente daquela pessoa. Eu não preciso necessariamente ser igual àquela pessoa para ser bom em alguma coisa. Eu posso fazer algo que eu goste e posso fazer diferente. E eu fazendo diferente do meu jeito me torna uma pessoa única. Eu não fico me comparando mais com aquela pessoa, com o tal do ator, que eu quis dizer. Nossa, eu dei uma comparação muito confusa, mas enfim. É, esse tipo de comparação, pessoal, não é saudável pra ninguém, pra pessoa, ainda mais pra pessoa que tá se comparando, porque isso cobra uma exaustão psicológica muito grande, um sobrepeso muito grande também, do tipo da pessoa ficar se comparando, não, porque eu preciso ser bonita, eu preciso me cuidar mais, sendo que, tudo bem, você até pode pensar desse jeito, mas você não pode pensar de um jeito que comece a te afundar ainda mais, sabe? De você querer algo muito mais intenso, sabe? Começar a usar medicamentos, algo desse tipo. Por exemplo, uma menina que se acha muito feia, aí ela começa a se entupir de maquiagem e tomar remédio para emagrecer, isso e aquilo, e ela começa a perceber que isso tá fazendo mal para ela, mas ela não ela percebe que tá fazendo mal, mas ela continua mesmo assim, porque ela quer alcançar a perfeição da pessoa que ela tá se comparando. E no final das contas, o resultado é números, cara. Você fica mais pra baixo ainda psicologicamente porque você sabe que você não atingiu a meta que você queria estar. Você fica frustrado com você mesmo porque você percebe que não adiantou de nada. E, cara, é isso. Por favor, fala um pouco mais sobre esse assunto. O que pode. O que vocês podem fazer, né? É tipo, se inspirar, né? Se Exato. inspirar em outra pessoa. Inspirar. Inspirar é tipo. Você enxergar aquela pessoa como uma pessoa que você quer chegar onde ela chegou. Só que. Como que eu posso explicar? Você não vai ficar tipo.
ai, aquela pessoa ali queria ser igual a ela, não sei o quê. Que aí já começa a pesar aquele negócio de inveja, né? Exato, aí Que começa. aí é aquela comparação que te deixa pra baixo, né? Exato, Inspiração é você olhar pro cara, tipo, vou dar um exemplo, um jogador de futebol, e falar assim, não, eu vou chegar lá e começar a treinar, sabe? Põe uma foto assim do jogador assim exato. na sua parede, começar a treinar e buscar chegar lá onde ele chegou. Exato. Você não Agora se. se comparar, né, é Não. ficar olhando ele e não sair do lugar, não querer fazer Exato, o que ele fez, né? exato. Pessoal, uma coisa que eu quero pontuar que o Cão falou que é importante quando você tenta, quando você fica se comparando muito com uma outra pessoa, você percebe que você não tá andando pra frente, você tá andando pra trás, porque você tá buscando algo que você não vai conseguir. Desculpa, assim, tudo bem que hoje em dia tem um monte de negócio de de face app e tudo mais, mas pessoal, no fundo você não vai ser igual aquela pessoa. Você não vai ser igual. Você pode até fazer a mesma função que ela faz, Exato, mas você mas não vai ser igual, não vai ser porque igual. aquela pessoa é aquela pessoa. Exato, exato. E, cara, a gente vê isso, ainda mais hoje que a internet é muito bipolarizada, a gente vê isso cada vez mais, sabe? Meninas que acompanham influenciadores que querem ter o corpo dela e que muitas das vezes, igual eu falei antes, buscam medicamentos sem consulta nenhuma, mexem fazem cirurgias que não sabem se são bem avaliadas, sabe? Faz tudo na pressa, na ansiedade, só em busca de ter o mais rápido possível ser igual àquela pessoa. E eu já vi muito desses casos, tá? Inclusive já vi pessoas que ficaram com problemas de saúde por conta disso, por conta de cirurgias e medicação, até começou a ter estresse pós-traumático, começou a ter um monte de coisa, sabe? A ansiedade também, isso envolve muitas coisas assim. E pessoal, isso é aquilo que eu falei, ninguém é igual a ninguém, tá tudo bem. Você não pode, você não deve ser igual a uma outra pessoa. É aquilo que o Colin falou. Você pode se inspirar e se espelhar. Agora, você tentar ser literalmente aquela pessoa em todas essas questões, você não vai conseguir, pessoal, porque é impossível, sabe? É impossível. E não dá, sabe? Não dá. É a mesma coisa que eu tentar querer ser o Cauã e o Cauã tentar querer ser eu. A gente sabe que isso é impossível e por mais que a gente faça as mesmas coisas quase iguais, nunca vai ser literalmente igual, sabe? Porque eu tenho meu jeito específico que tá em mim mesmo, e o Cauã tem um jeito que tá nele mesmo. Então não dá. E tem mais alguma coisa que você queira pontuar? Que você acha importante? De tudo que eu falei assim? Cara, Também, só rapidão antes de você falar, também tem eu falei no começo do vídeo, pessoal, mas tem o fator de autoestima, né? O quanto isso influencia, porque você pode ser uma pessoa padrão, mas você pode se achar feia. Até aí tudo bem. Só que quanto mais você percebe isso, você é uma pessoa padrão, você se considera uma pessoa feia. Aí você olha uma pessoa que você acha bonita. Pode ser um cantor, qualquer famoso assim. Aí você começa a falar, caraca, ele tem o nariz de um jeito, eu queria ter um nariz igual ao dele. Aí você inventa de pegar dinheiro e fazer uma rinoplastia, por exemplo. Aí você vê que você faz a rinoplastia, aí no final de tudo, no final de todo esse processo que você fez a cirurgia, você começa a querer se comparar ainda mais com esse famoso, entendeu? Aí você começa a querer mudar cabelo também, mudar cabelo, mudar orelha, mudar tamanho de queixo, sobrancelha e tudo mais. Aí você percebe que você não tá nada igual a essa pessoa. Porque não tem como você mudar o que você literalmente é. Ou até tem, mas mas não vai ficar igual a não vai outra. ficar igual, não vai ficar nada igual a outra. Entendeu, pessoal? Então é isso que eu falo. A autoestima influencia muito nessa questão da comparação social. Acho que a autoestima tem muito a ver com comparação social, porque é impossível falar de comparação social e não falar de autoestima. As duas coisas pra mim estão interligadas, mas enfim, você pode falar o que você quer falar. E tem algumas pessoas que, tipo, vamos supor, a população olha e fala, nossa, essa pessoa é bonita pra caramba, né, velho? Exato, exato. Aí vai falar com a pessoa não se acha bonita. Não, não. Você já viu, né? Já, várias Porque vezes. isso aí de você se comparar a outros vai fazendo você parar de olhar pra você mesmo até. Exato. Você começa a se sentir mais feio cada vez mais e como é que fala? Você não se enxerga mais, não enxerga mais quem você Não. quem você é por dentro,
sabe? Sim, sim. Isso que o Cão falou é importante porque a gente vê. Eu não sei, eu vi poucas vezes, né? Depoimentos de uma pessoa que todo mundo falava que era bonita e a pessoa fala que não se sentia bonita. Apesar de receber bastante elogio falando que era bonita. Porque, pessoal, imagina pra pessoa que é muito elogio, é elogiada toda hora. Tipo, a todo segundo vai ter uma pessoa comentando na foto dela, falando que ela é bonita, que ela é a pessoa mais bonita do mundo. Isso vai ser bom por um lado? Vai, mas não vai ser tanto bom por um lado, por outro lado, porque a pessoa que tá recebendo esses elogios, o famoso, ele fica tão sobrecarregado disso que, tipo assim, pra ele não pode mais errar, ele não pode mais fazer qualquer coisa, ele não pode começar a ficar feio, entendeu? Nesse tipo de visão. Isso acaba com o mental dele, eu já vi vários youtubers, inclusive, falando sobre isso, influenciadores que trabalham com moda e tal, modelo, falando sobre isso aí também, que é um peso gigante, assim, você ficar se cobrando o tempo todo, se achando uma pessoa foda em tudo, sabe? Falou que isso acaba com a pessoa, falou que isso acaba com o seu pensamento e tudo mais, é complicado, cara, é bastante complicado. Se você quiser detalhar mais alguma coisa sobre isso. Cara, tinha um detalhe que eu ia falar, que é isso aí mesmo de famoso, né? Que às vezes o famoso, ele, tipo, não só famoso, mas às vezes a pessoa só sai na rua, ou só grava um vídeo, ou só apresenta uma TV se tiver de maquiagem, Exato, entendeu? exato. Porque ela não se sente bonita e com a maquiagem é meio que uma máscara, certo? Sim, Aí um dia ela grava lá sem maquiagem e já vem aquelas pessoas criticando, sabe, sim, essas coisas. sim, sim. E isso aí deixa a pessoa pra baixo também. Exato, E um detalhe fora desse contexto é a pessoa que é magra pra caramba e se acha que é gordo. esse, Você já viu falar nisso? só de relance, só. Já, cara, tem isso, cara. A pessoa que faz academia, às vezes, tipo, nossa, eu tô gorda, velho. Aí vai ver a pessoa não tá, entendeu? Porque ela Caraca. só se enxerga com o defeito, Entendi. entendeu? Envolve mais uma vez obviamente envolvendo a comparação social. A pessoa que só se enxerga o defeito e enxerga a coisa bonita em outra, sabe? Isso é totalmente prejudicial. Como eu sempre falo pro Cão dar opinião primeiro pra gente finalizar o vídeo sobre o que ele acha disso e o que deve ser feito pra amenizar ou parar de vez, posso começar falando? Pode. Que, cara, tipo, esse negócio de comparação social é inevitável, na minha opinião é uma coisa que nunca vai acabar, infelizmente, porque, como eu falei, a gente tá vivendo num mundo que tá totalmente bipolarizado, todo mundo tá falando o que quiser, assim, às pressas, sem ligar pro que o outro vai pensar, e isso só vai aumentar. De fato, isso só vai aumentar. E também, pessoal, hoje em dia essa questão de você ser bonito, de ter uma boa primeira impressão é muito válido para a questão do você se sentir bem, mas, pessoal, sabe, não se veste da maneira que você quiser, faça as coisas que você tem vontade de fazer, sabe, sem ligar pra pressão ou pra opinião de quem você não acha que é relevante. Faça o que você quiser. Tipo, seja feliz da maneira que você é, sabe? Não fica tentando enxergar muita beleza em uma pessoa e só enxergar em você mesmo fracasso, sabe? Coisas negativas. Enxergue mais positividade em você. Procure coisas boas pra você fazer. Se descubra mais como pessoa. Se cuide mais. É importante que eu fale isso, sabe? Você Sim, cortar o cabelo, fazer a barba, enfim. Você tem uma boa. Eu não tô falando isso necessariamente pra você se cuidar, pra você ter uma boa primeira impressão pra pessoa que você vai ver ou que você vai se relacionar, mas é pra você mesmo, sabe? Você primeiro antes precisa se cuidar pra você pensar no que você vai fazer depois. É pra você se cuidar primeiro. E eu falo se cuidar financeiramente, se cuidar esteticamente, espiritualmente também, inclusive. Se cuide, sabe? E que você vai ver que esse negócio de comparação social é mais uma balela que só existe pra. Desculpa, encher linguiça, cara, porque é sério, é uma parada muito. Quando começa muito esse negócio de comparação social o tempo todo, pra mim começa a virar. Eu começo a perceber que tá uma coisa escrota, sabe? sim, Uma coisa bem. Que o pessoal tá pisando na cabeça mesmo e. Isso é muito chato, cara. Então, complicado, é cara. complicado, é complicado. Eu sou extremamente contra isso, tá? De comparação social. Desde que eu comecei a me entender mais sobre autocuidado e, tipo, autoestima, eu comecei a perceber mesmo que essa questão de você se achar feio ou se achar bonito é uma parada que vem de você, que você pode mudar isso, tá? E é isso, cara. Eu já terminei aqui de falar, mas, por favor, Cão, dê sua opinião pra finalizar o vídeo.
Mano, eu acho, cara, que igual você falou, né? Não tem um jeito fácil de melhorar isso. Só que um dos caminhos, eu acho que é a pessoa, tipo, você mesmo que tá vendo esse vídeo, você se comparar, entendeu? Não se comparar ao próximo. É uma boa. Você olhar pro Isso. É espelho um bom e detalhe. comparar você de ontem e tentar Muito, virar um melhor amanhã, muito boa entendeu? observação. Muito boa. Você tem que se comparar antes de se comparar com outras pessoas, Exato, entendeu? exato, exato. Você é o seu reflexo, então não adianta você se comparar com outro, porque não vai mudar o que é você. Exato, exato, Então não se vai. você se comparar e falar, ó, eu posso mudar isso e amanhã eu vou ser melhor, você vai melhorar, entendeu? Exato. É E basicamente isso, minha é, opinião. é basicamente isso. Nossa, cara, o que você falou agora foi muito. Foi real assim mesmo. Procure se comparar com você mesmo, sabe? E ao invés de se comparar com outra pessoa. Porque que aí você vai descobrir no que você tá errando pra você e você vai poder mudar isso. Ou às vezes você não precisa mudar nada, você só tá se enxergando mesmo porque você se comparou demais a algo que não tem nada a ver com você. E, gente, tá tudo bem, sabe? É o que eu falei pra vocês. Tenham opiniões próprias, se cuidem de todas as maneiras possíveis, para você mesmo ser um ser humano melhor, sabe? Uma pessoa é, autêntica e verdadeira com você mesmo. É, muito obrigado para você que ficou até o final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. É, deixa o like, compartilha e comenta muito nos vídeos. É muito importante, a gente quer muito ver comentários, até em nenhum vídeo até agora a gente tem comentário. Eu quero muito que alguém comente pra Tomara falar. que comente nesse vídeo aí, Tomara que pelo amor comente de nesse Deus. vídeo, pelo amor de Deus. Pra poder mesmo, pra gente responder e debater com vocês, porque isso é uma coisa que a gente gosta muito. Pessoal, muito Deixa obrigado. muito like. Deixa muito Se like. inscreve. Like é importante, mostra que você tá gostando do conteúdo e o YouTube vai começar a indicar o nosso canal e os nossos vídeos pra mais gente. Isso é importante. Como eu falei, a gente tá crescendo de pouquinho em pouquinho aqui no YouTube. E eu e o Cauã espera pegar um número muito grande pra mostrar, sabe, quem a gente realmente é, mostrar o nosso tipo de ideia pro mundo. E é isso, cara. A gente quer isso. A gente quer criar comunicação com o público que a gente for fazer. E é isso. A gente quer fazer. A gente quer ver o mundo um lugar melhor. É isso que a gente quer. A gente quer trabalhar pra isso. Mas enfim, muito obrigado. Deixa o like, compartilha e comenta. E tchau, tchau pra você que Falou. ficou até o final.